Amados, abre sua Bíblia, por gentileza, no livro de Esdras, no capítulo 4, Esdras 4. E nós vamos falar sobre batalha espiritual, vamos falar sobre lidando com as estratégias de Satanás, ok? Esse é o tema da nossa mensagem hoje. Eu quero passar para você como lição de casa o capítulo 4, 5 e 6 desse livro de Esdras. Não dá para a gente cobrir tudo o que está nesse texto aqui para nós hoje, mas você pode depois ler, ok? Ler o texto da palavra de Deus aí hoje ainda, possível, ok? O texto de Esdras, eu vou ler o capítulo 4, do verso 1 ao 5, depois mais 2 versículos lá no final do capítulo, ok? Diz assim a palavra de Deus. Encontraram Esdras, capítulo 4? Amém? Glória, amém. Diz assim a palavra do Senhor. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Vamos ajudá-los nesta obra, porque como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a Ele desde a época de Esar-Hadon, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesua e os demais chefes das famílias de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo do nosso Deus. Somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Então a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo, para que não continuasse a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro e até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Verso 6. No início do reinado de Gerse, apresentaram acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém. E aí, então, vai lá no versículo 23, eles escrevem uma carta, fazendo acusações contra o povo de Deus. E no verso 23 diz que lida a cópia da carta do rei Artaxerxes para Reum, para o secretário Sensai e para os seus companheiros. Eles foram depressa a Jerusalém e forçaram os judeus a parar a obra. E assim a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir a tua bênção e a tua misericórdia, para que ao falarmos, pregando a tua palavra, ela possa, Senhor, ir no poder do teu Espírito e cumprir o propósito para o qual o Senhor nos deu esta palavra hoje. Bendiga, Senhor, a tua igreja neste lugar hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. O primeiro slide aí que eu tenho para você é isso, é um tabuleiro de xadrez, e para quem joga xadrez sabe que o jogo de xadrez ele é um jogo que requer extrema habilidade, estratégia. Ele é um jogo onde a peça mais importante do tabuleiro é o rei. O rei é uma peça dentro desse jogo que ela é de um valor inestimável, e que você não pode perder o rei em hipótese alguma no jogo. Porque se você perde o rei, você acaba com o jogo, você perdeu o jogo. Então o rei ele precisa ser protegido e guardado a todo custo, ok? E no jogo de xadrez, quando o rei está sob ameaça de ser capturado, então se diz cheque, ok? Então cheque. E quando um rei está em cheque, ele tem que sair daquela posição na próxima jogada, a qualquer custo. Porque se ele não sair daquela jogada, ele então vai para checkmate. E quando checkmate, jogo is over, acabou.
Agora, é possível no jogo de xadrez um rei entrar em xeque e mesmo assim sair do xeque e ainda ganhar o jogo. E o texto que nós lemos aqui hoje, e eu fiz questão de parar de ler no versículo 24, onde diz que a obra do Senhor parou, porque parece que o povo de Deus aqui entrou em xeque também. Parece que entrou em xeque-mate. Não pôde mais construir, não pôde mais continuar a construção do templo do Senhor, né? E o contexto do livro de Esdras, ele registra justamente isso. Ele registra a reconstrução do templo. Ele registra o processo da reconstrução do templo e dos muros de Jerusalém. Aqui é o povo ex-exilado que retornou para Jerusalém, e o povo agora, então, encontra as cidades em ruínas, o templo destruído, e eles, então, começam a reconstrução do templo e dos muros de Jerusalém. E por diversas vezes, os inimigos que não queriam ver a cidade reconstruída, que não queriam ver o templo erguido novamente, por diversas vezes parece que colocou o povo em xeque-mate, em uma posição onde eles não conseguiriam mais continuar a obra. Mas eu quero ver com você, ao torno dessa mensagem, como é que o jogo acaba. Porque, num certo sentido, nós todos estamos num tipo de jogo de xadrez na vida, onde nós temos um inimigo que o tempo todo quer nos colocar em xeque-mate, quer nos capturar e frustrar toda a obra que nós queremos fazer ou sonhamos em fazer para o nosso Deus. E eu creio, querido, que nós somos a geração de obreiros do Senhor nesta geração. Nós somos os construtores do reino de Deus no nosso tempo. Nós somos aqueles que estamos edificando e expandindo o reino de Jesus Cristo na face da terra. Esse é o seu momento, essa é a sua hora, esse é o seu tempo de servir a Deus. Você só tem um tempo e um tempo limitado para fazer tudo o que Deus quer fazer na sua vida. E se você não guardar com todo cuidado o seu rei, o seu jogo, Satanás vai colocar você em xeque-mate. Ele vai acabar com o seu jogo. E nós precisamos aprender as estratégias do inimigo. Porque nós somos a geração do Senhor. Nós somos o povo que Deus escolheu para estar aqui nesse momento, nessa época, nessa era, para Ele fazer a sua obra no mundo. Não espera você que vai ser outro. Não, esse é o teu tempo. Essa é a tua oportunidade de você fazer algo para o Senhor. E nós, sob a direção do Espírito Santo de Deus, nós estamos construindo muros. Nós estamos construindo um templo para o Senhor. Nós estamos construindo muros que protegem nossas famílias. Nós estamos construindo muros que protegem os casamentos, os filhos das drogas. Nós estamos protegendo com o Senhor, com a ajuda do Senhor. Nós estamos edificando uma cidade e um reino para o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós somos a geração de construtores do Senhor nessa era. Nós somos. E Satanás quer embargar a obra do Senhor a qualquer custo. Ele quer embargar, ele quer atrapalhar a obra de Deus na nossa vida. E o capítulo 4 de Êxodo, ele é um pouco difícil de você seguir, porque ele não segue uma ordem cronológica. Então, o capítulo 4, ele começa, versículo 1 ao 5, falando da reconstrução, e aí parece que é inserido o texto da carta, onde eles escrevem para o rei da Babilônia, o rei da Babilônia, para impedir que a obra continuasse, mas depois o texto segue adiante, no capítulo 5 até o capítulo 6, e narra uma só história, que ela descreve o início da construção do templo com o rei Ciro e termina com o rei Dário. Então, nós temos aí esse relato do livro de Esdras, e eu penso que Esdras, sobre a inspiração do Espírito Santo de Deus, registrou esses relatos para nos ensinar, nos mostrar que a reconstrução do templo do Senhor não foi algo sem seus desafios. E as obras de Deus na sua vida também não vão ser sem desafios.
a obra de Deus na igreja local também não vai ser sem desafios. Vai sempre haver desafios. Porque tudo que quisermos fazer para Deus não vai ser fácil. Não vai ser sem desafio. Vai sempre ter o seu desafio. Porque batalha espiritual é algo real. Batalha espiritual, a vida cristã não é uma colônia de férias, é um campo de batalha. A vida cristã não é você viver numa redoma de vidro, onde nada de ruim acontece. Não, a vida cristã, ela é um campo minado, onde você tem que vigiar, porque senão Satanás destrói a sua vida. Né? E nós, então, temos momentos nessa batalha em que nós nos cansamos. Há momentos na batalha em que parece que tudo se perdeu, aonde as coisas não vão seguir adiante. E eu creio que nesse texto de hoje existem algumas verdades contidas que nós podemos aplicar na nossa vida, nessa luta, né, para construir os muros necessários na nossa vida. Tem princípios fundamentais aqui nesta passagem, que eu creio que todo crente deve saber. E nós vamos olhar algumas estratégias que Satanás usa para tentar travar a obra de Deus na nossa vida. A primeira coisa que a gente vê é uma oposição à obra de Deus, no capítulo 4. Nós vemos uma oposição. Saiba de uma coisa, sempre que quando Deus começa a abençoar, Satanás ele começa a lutar. Sempre quando Deus começa a fazer algo na nossa vida, Satanás se levanta para querer impedir a obra de Deus na nossa vida. Ok? Então, uma maneira de você fazer com que o inimigo te deixe em paz, sabe como é? É você não fazer nada para Deus. Não faça nada para Deus. Não viva pela fé. Não viva pelos desafios. Não viva para coisas grandes e significantes que vai além da sua vida. Viva só para coisas egoístas, só para coisas do seu interesse, do seu umbigo, que Satanás vai te deixar em paz. Porque, afinal de contas, sua vida não está fazendo diferença nenhuma para o reino. Agora, se levante para fazer algo para o Senhor. Se levante para abençoar a vida de alguém. E você vai ver como Satanás se levanta. Porque ele sabe que aquilo que estamos fazendo vai além dos nossos dias aqui. Então, queridos, toda obra do Senhor vai chamar a atenção do inimigo. Satanás tem estratégia para a batalha. Ele não é um inimigo sem estratégia, ele tem estratégia. E tem estratégias que ele vem usando há muitos anos. Há muitos anos. E a Bíblia diz que nós devemos jamais ser ignorantes a respeito das estratégias do inimigo. Nós precisamos saber quais são elas. E a primeira estratégia que a gente vê aqui no texto de hoje é a estratégia da infiltração. Veja o verso de 1 a 3. Eles começam a obra, ele diz: quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zerubabel e com o chefe das famílias, próximo slide, chefe da família, e disseram assim: olha, vamos ajudá-los nessa obra, porque como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a Ele desde a época de Esar-Hadon, do rei da Síria, que nos trouxe para cá. Interessante, queridos, que eles souberam que o povo estava reconstruindo o templo, e eles vieram e disseram: olha, nós queremos ajudar vocês nesta obra. Nós queremos fazer parte desse projeto com vocês. E aí, queridos, alguns dos líderes do povo disse assim: não, muito obrigado, nós não precisamos da sua ajuda. A princípio você pode olhar assim e dizer: poxa, que cara grosso. Ou foram lá oferecer ajuda e eles simplesmente disseram que não. Que falta de educação. Afinal de contas, eles querem ajudar, né? A gente não está querendo construir o templo, a gente não está querendo reconstruir os muros. Quanto mais gente, melhor, né? Parece uma boa oferta, né? Mas, na verdade, aquilo era um veneno servido em copa de ouro, numa taça de ouro. Porque o texto diz que esses que vieram eram de descendência lá da Síria, que o rei da Síria trouxe para morar no meio, junto com eles. E eles eram um povo que não tinha um compromisso com Deus.
Você pode ler sobre eles em 2 Reis, no capítulo 17. 2 Reis, no capítulo 17, fala desse povo. Esse povo, mais tarde, a gente passa a conhecê-lo como os samaritanos, lá no Novo Testamento. É um povo misturado, que até hoje os judeus não se envolvem com eles. Por quê? Porque eles não tinham compromisso com Deus. Eles não tinham compromisso com a palavra de Deus. Eles não tinham compromisso com as alianças. Eles não tinham compromisso nenhum com o Deus de Israel. E eles queriam fazer parte de algo que Deus estava fazendo. E os líderes disseram, não, aqui não. Aqui vocês não vão ter parte desse trabalho. Por quê, queridos? Eles eram impostores. Eles não queriam reconstruir o templo. Eles queriam se infiltrar na obra do Senhor para destruir aquilo que Deus tinha começado a fazer no meio do povo. Amados, aqui nós vemos a arma, a estratégia de infiltração que Satanás usa quando Deus começa a fazer uma obra na nossa vida. A gente muitas vezes olha assim e diz, poxa, fulano quer me ajudar. Isso aqui nos ensina, queridos, que nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas associações. Porque Satanás usa a estratégia da infiltração para poder destruir aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. E aí, quais são as armas que nós temos para lutar contra a infiltração? Quais são as armas que nós temos? A Bíblia nos diz claramente para não entrar em julgo desigual. Julgo desigual. Julgo desigual é uma tática que Satanás usa para infiltrar na nossa vida. E muitas vezes as pessoas acham que julgo desigual se aplica só a casamento. Claro que é, também em casamento. A palavra de Deus é bem clara, que tem a luz ver com as trevas. Então, quando uma pessoa cristã vai casar, ela deve procurar alguém que é da mesma ordem espiritual, com a mesma fé, com a mesma esperança. Não pode se colocar em julgo desigual. E o julgo desigual, julgo é aquela ferramenta que se coloca no pescoço do boi para fazer o trabalho da terra. E quando um boi é diferente do outro, o jugo fica mais pesado para um. E o trabalho não flui. Então a palavra de Deus nos diz assim, para não entrar em julgo desigual, porque julgo desigual vai ser uma arma que Satanás vai usar para infiltrar na nossa vida. Não se aplica só a casamento, se aplica a negócios, se aplica às nossas amizades, às nossas associações. Gideão, quando ele é chamado para enfrentar um exército, 32 mil pessoas se alistaram para ir com ele na batalha. 32 mil pessoas. Deus disse para Gideão, Gideão, você ainda tem muita gente com você. Pergunta aí entre o povo, quem é que está com medo? Quem tem medo? E Gideão perguntou quem tinha medo. 20 mil pessoas, 22 mil pessoas disseram que estavam com medo. Gideão diz, vai embora, vai para sua casa. Porque a pior coisa que tem é você ir para uma batalha com alguém morrendo de medo. Você vai depender da pessoa, na hora H, na hora importante, a pessoa corre. Gideão diz, pode ir para casa. Gideão diz, eu não quero julgo desigual aqui nessa batalha. Nessa batalha não pode ter covarde, não pode ter medroso. Nessa batalha só pode ter pessoas valentes, pessoas com coragem de dar a sua própria vida por esta causa. 22 mil foram embora. Deus diz, ainda tem muitos, Gideão. E Gideão faz uma outra prova, e Deus diz, manda 10 mil aí, 8.700 embora. E Gideão fica só com 300 homens. Dos 30 mil, 300 só ficam com ele. Deus diz, esses aí são os que você vai usar. São com esses aí que você vai para a batalha. Por quê? Porque não é para ter julgo desigual. E nós precisamos estar alerta para as táticas de infiltração do inimigo. Paulo diz que a gente tem que ficar firme contra as ciladas do diabo. Então, para uma aplicação bem pessoal nesse texto aqui, a gente precisa tomar muito cuidado com as nossas associações e não entrar em julgo desigual. Nem todo mundo que se aparece para nos ajudar realmente tem uma intenção pura em nos ajudar.
Então, nós precisamos tomar cuidado, que Satanás tem um método da infiltração para nos destruir. E a pergunta é, será que existe algum relacionamento, alguma parceria em que você está envolvido, que você deveria reavaliar isso? Você deveria rever isso, porque nem todo voluntário tem um motivo certo no coração. Nem todo voluntário tem. E a Bíblia diz muito claro que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, Satanás usa a estratégia da infiltração. Ele também usa a estratégia do desânimo. Olha o verso 4 aí, a parte A. Então, a gente da região começou a desanimar o povo. E muitas vezes o desânimo vem porque ele é provocado pelo medo. Medo tem a capacidade de desanimar as pessoas. Ele desanima a gente. E quando nós cedemos ao desânimo, geralmente é porque nós prestamos muita atenção no passado ou muita atenção no futuro. O fracasso do passado, ele tende a nos desanimar. Sei que quando Deus chega para Moisés e diz, Moisés, quero levar você de volta para o Egito para você liberar o meu povo. Moisés dá um monte de desculpa para Deus, que ele não quer voltar lá no Egito. Porque o Egito foi um lugar de fracasso para ele. Ele já havia anos antes, 40 anos antes, ele tentou ser o libertador do povo dele e ele fracassou, ele não conseguiu. Ele teve que sair de lá fugido, porque ele matou um homem. Ele foi um assassino e ele fugiu de lá. E agora Deus chega para ele e diz, Moisés, volta lá e vai falar com o faraó e tira o meu povo de lá. Moisés está dizendo, não, Senhor. Aí ele dá um monte de desculpa. Eu sou gago, eu não sei falar, eles não vão me ouvir, eles não vão acreditar. E o texto está lá em Êxodo, as desculpas de Moisés. Mas a raiz disso, aonde que está a raiz dessa rejeição? O medo. Medo de fracassar, medo de ser uma decepção novamente, como ele já havia sido. O medo, ele nos dá medo, e a gente, com medo, não consegue avançar para as grandes coisas que Deus tem para a nossa vida. E Satanás usa isso para nos desanimar. Pedro, ele passou a noite inteira pescando, não pegou nada. De manhã, Jesus pede o barco dele emprestado, prega. E quando Jesus termina, Jesus diz, Pedro, agora volta lá para o fundo e lança as suas redes. O que Pedro faz? Senhor, pesquei a noite inteira, não peguei nada. Já fiz isso, não deu certo. Mas aí ele se toca, ele diz, pela tua palavra eu vou voltar lá. Mas Pedro, na primeira instância, ele resiste. Por quê? Medo do fracasso, eu já fracassei, eu passei a noite inteira pescando, não peguei nada. Mas pela palavra do Senhor ele volta e ele experimenta um milagre na sua vida. Porque ele venceu o medo, assim como Moisés, ele avançou porque Deus estava com ele. A mesma coisa, o inimigo ele usa a estratégia do desânimo, através do medo, para que você não avance nas coisas que Deus tem para a sua vida. Mas quando Deus está no teu barco, quando Deus ordena, Deus vai abençoar. Deus vai contigo. Deus vai contigo. Nosso problema não é o fracasso do passado, nem a presença do diabo no presente, porque ele está presente. O nosso problema é a ausência de Jesus na nossa vida. Nosso problema não são as estratégias maquiavélicas do inimigo. O nosso problema é a nossa insubmissão ao Senhor. Porque se Pedro fosse insubmisso, ele jamais teria experimentado um milagre na sua vida. Se Moisés fosse insubmisso, ele jamais teria sido o grande libertador. Você jamais vai ser tudo que Deus tem para você, se você não se submeter a Ele. A tua esperança está no Senhor. A tua esperança é Ele. Né? Que arma nós temos para lutar contra o desânimo? Porque o desânimo vem. Você é humano, o sangue corre na tua veia. O desânimo vem. As armas que nós temos para lutar contra os desânimos são essas, as promessas de Deus e a fidelidade de Deus. As promessas de Deus é que vai fazer você chegar até o outro lado do porto.
É a promessa de Deus que vai te sustentar na hora da tempestade. É a promessa de Deus que vai fazer você caminhar no deserto. É a promessa de Deus e a fidelidade de Deus. Em Josué está lá, 2 Pedro, grave isso. Deus já nos deu as suas riquíssimas e preciosas promessas, para que a gente possa viver uma vida de vitória. As promessas de Deus. Agora, como é que você vai viver pela promessa se você não conhece a palavra de Deus? Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa conhecer as promessas de Deus para a sua vida. Os planos que Deus tem para a sua vida estão na palavra de Deus, para o seu casamento, para os seus filhos. Estão na palavra de Deus e você precisa construir a sua vida sobre as promessas de Deus. Sabendo que a fidelidade de Deus não falha. Josué, lá no capítulo 21, 45, ele diz: nenhuma das promessas que Deus fez a Israel, nenhuma sequer falhou. Todas se cumpriram e todas irão se cumprir na sua vida. Todas elas vão se cumprir. Você tem que tomar posição e ficar diante do Senhor com a tua promessa. Satanás vai vir, vai ameaçar, vai querer desanimar, mas você fica firme na palavra, você fica firme na promessa, você fica firme na esperança de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Você fica firme. Tudo nessa vida falha. Os amigos falham, dinheiro falha, saúde falha, poder acaba, o trabalho acaba, mas o Senhor nunca falha. O Senhor nunca falha. Os planos de Deus são perfeitos, Deus não erra. Deus não erra, nunca erra. Você não vai ser o primeiro a errar, a ser um erro de Deus, não. Deus vai cumprir com a sua promessa. A nossa arma contra o desânimo são as promessas de Deus. Estratégia dos problemas. Satanás também levanta uma outra estratégia, que são os problemas. Então a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-los para que não continuassem a construção. Eles começaram a causar problemas para que a obra não continuasse, para que o templo não fosse construído, os muros não fossem construídos. Isso acontece nos projetos de Deus na sua vida. Deus começa a edificar algo na tua vida. Satanás não quer que você prospere. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Ao se acordar aqui, está quente aqui dentro, mas vai ficar frio daqui a pouco. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quem você acha que não quer que você prospere? Deus ou o diabo? Quem que você acha que não quer que a igreja do Senhor prospere? Deus ou o diabo? É o diabo. Deus quer que você prospere. Deus quer que a obra dele prospere. Deus quer fazer algo grande na sua vida. O diabo é que não quer, por isso que ele vai causar problemas na sua vida. Por isso que ele vai causar problemas na igreja, para que a igreja não cresça, para que a obra não prospere, não expanda. Porque Deus quer alcançar as pessoas, Deus quer abençoar as pessoas. Jesus veio ao mundo e disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. E na mesma moeda ele diz: mas o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Está aí, quem é que quer ver a destruição do povo de Deus? É o inimigo, é o Satanás. Quem quer ver a destruição da família? Satanás. Porque Deus é pela família. Deus quer abençoar todas as famílias da terra. Deus quer abençoar a sua família, seus filhos, a sua geração. Deus quer abençoar. Lá para Abraão ele diz: olha, em ti todas as famílias serão abençoadas. Deus tem um plano, um projeto para abençoar a sua família, a sua casa. E ele tenta causar problemas para que os projetos de Deus não aconteçam. Mas tem uma coisa que a gente deve perguntar sempre. Quando a gente se lança num projeto de Deus, quando a gente se lança num projeto na obra do Senhor ou na nossa vida, a gente deve perguntar se o tempo é certo. Porque Eclesiastes fala sobre a questão de tempo. Há tempo para tudo. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de casar, há tempo de construir e tempo de não construir. Há tempo para tudo. E você precisa perguntar: a hora é certa? O tempo é certo?
Porque muitas vezes a gente quer fazer uma coisa boa, mas a hora não é certa. Eu falei aqui para os jovens de manhã, no culto, falei, dirigir é bom, é uma benção, mas tem a hora certa de dirigir. Você diz, eu tenho 13 anos, eu já sei dirigir, eu vou dirigir. Não, você não pode dirigir ainda. Não é que você nunca vai poder dirigir, vai poder, mas ainda não. Não é hora, o tempo não é certo. Tem tempo para casar também, às vezes a pessoa quer casar e não está pronto para casar. Para casar você precisa ter dinheiro, para poder manter uma casa, uma família. O camarada quer casar, mas ele não tem emprego, ele não tem dinheiro, ele não tem trabalho, ele não tem profissão, não tem nada. Só tem a capa do corpo e ele quer casar, e tem uma doida que vai casar com ele. Tem tempo para tudo. Tem tempo para tudo. A gente tem que observar isso. E também temos que ver o motivo certo. Porque a Bíblia diz que muitas vezes a gente não tem as coisas porque o motivo do nosso coração não está certo. A Bíblia diz, você pede e não tem porque pede mal. Pede mal. Então a gente tem que perguntar, o tempo é certo? O motivo é certo? Meu coração está certo diante do Senhor para isso? Porque se o motivo for errado, Deus também não vai responder nada. Não pense você, não, que a gente tem uma carta aberta. Nosso coração precisa estar alinhado com o Senhor. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Mas a primeira coisa é o deleite no Senhor. Seu coração tem que estar alinhado com o Senhor. Né? Quais são as armas que nós temos para lutar contra os problemas? Lembrar que Deus é maior do que qualquer perturbador na sua vida. Você precisa lembrar que Deus é maior do que qualquer Golias que se levante contra você. Ele é maior do que qualquer montanha que se transponha na sua frente. O Senhor é maior do que teus problemas. Você precisa lembrar disso. Porque muitas vezes a gente está numa situação e a gente só consegue olhar para o problema. A gente só consegue olhar para as nossas limitações. Obrigado, meu irmão. E Deus é maior do que seus problemas. Deus é maior do que seus gigantes. Ele é maior do que qualquer Golias na sua vida. Você precisa lembrar disso. Problemas vão surgir, sim, eles vão surgir. Mas Deus é muito maior do que cada um deles. Cada um deles. Quando um gigante se levanta na tua frente, tu tem que declarar e vai cair. Porque em nome de Jesus esse vai cair, porque ele não é maior do que o meu gigante. Ele não é maior do que o meu gigante, porque o verdadeiro gigante é o Senhor que está na minha vida. Nós temos que lembrar que Jesus é o verdadeiro valente. Lembre-se disso. Quando você estiver enfrentando problema, Deus é maior do que os seus problemas. Agora, Satanás também usa a estratégia da frustração. O texto, versículo 5, diz que eles pagaram alguns funcionários para que opusessem ao povo e frustrassem o plano da construção. Eles não desistiram, não. Quando rejeitaram a oferta de trabalho, eles continuaram perturbando, porque a obra não podia continuar. A obra não podia continuar. E aí, quando a perturbação continua, quando a ofensa vem, o insulto vem. Quem aqui nunca sofreu um insulto? Quem aqui nunca ouviu uma palavra dura que feriu lá na alma? Todos nós aqui já passamos por momentos assim. Todos nós. Já passamos por um momento em que feriu lá dentro do seu ego. Questionaram a sua motivação. Colocaram falsas acusações. Na vida é assim. Mas quando a gente enfrenta problemas assim, a gente tem que fazer como uma ostra faz. Sabia que uma ostra que nunca foi ferida, ela nunca produz pérolas. A ostra só produz pérolas porque ela foi ferida. E uma pérola é uma ferida cicatrizada, que na verdade é que é isso. A pérola, ela é fruto de um resultado de uma ferida. Sabe, a ostra, ela tem um mecanismo de defesa em suas células que quando um grão de areia se aloja dentro dela, ela não consegue expurgar aquilo, ela, por si mesma, ela começa a revestir aquele grão de areia com as suas propriedades. Já reparou que uma concha, ela por dentro, ela é bem brilhosa, ela tem uma cor muito bonita, e
ela tem essa capacidade de pegar aquele grão que está ferindo, que está causando uma dor dentro dela, e ela começa a revestir com aquela substância que é da sua propriedade, e ela vai revestindo cada vez mais aquele grão de areia, até aquele grão de areia se tornar uma pérola. E aquilo é resultado de uma ferida, de uma mágoa. E muitas vezes nós temos que fazer como pérolas, sabe? Como as ostras. Feridas vêm na nossa vida, mas a gente precisa revesti-la com o amor de Deus, com a graça do Senhor. Aquilo que Satanás lança contra você para ferir você, transforma aquilo numa pérola. Deixa Deus cicatrizar aquilo e usar aquilo como um troféu da graça dele na sua vida. Libera perdão, libera graça, libera bondade. Quando alguém acusar, Jesus diz assim: olha, ora por essa pessoa. Porque na verdade a pessoa, ela é uma escrava do ódio, ela é uma escrava do seu egoísmo, ela é uma escrava da sua miséria, que Satanás a tem apreendido ali. Você tem que orar por ela, para que Deus tenha misericórdia e liberte essa pessoa disso. O que Satanás quer é ferir o seu coração, encher você de mágoa, de rancor, de amargura. Mas quando você reage como o Senhor nos ordena, perdoando, orando, liberando a pessoa, você então está transformando aquilo em pérolas na sua vida. É assim que a gente lida com as táticas de ofensa, frustração. E qual é a arma que nós temos contra a frustração? É não andar ansioso, não andar apreensivo, não andar preocupado, inquieto. Porque Jesus disse assim: a tua preocupação não vai resolver o seu problema. Jesus disse isso para a gente não ficar preocupado, ansioso, e amanhã, e depois da manhã, e daqui a 10 anos, como é que vai ser? Jesus disse: não se faça isso, não ande ansioso, não ande ansioso, ore com ações de graças, ore a Deus, fale com Deus, mas fale com gratidão, fale com gratidão. Ensinei aqui algumas semanas atrás, que não é a sua súplica que vai levar você para mais perto de Deus, é a sua ação de graça, é o seu agradecimento. Lembra dos 10 leprosos? 10 foram curados. Um voltou agradecido, e esse um teve uma intimidade diferenciada dos outros 9. É a sua gratidão que vai levar você para mais perto de Deus. Então ore, agradeça a Deus. Porque às vezes o inimigo não dá trégua. Ele não dá trégua, não. Ele quer ganhar no cansaço. Ele quer ganhar no cansaço. Ganhe na oração, então. Ganhe no louvor. Ganhe nas ações de graça, no serviço ao Senhor. Permaneça ali fiel e você vai ver Deus te dar a vitória. Ele também usa essa estratégia do cansaço, né, da fadiga. Então a gente tem que lutar contra a fadiga. Como é que a gente luta? Muitas vezes Satanás vem, ele querendo ganhar no cansaço. Sabe que uma das estratégias que Satanás usa muito hoje em dia é essa estratégia da fadiga, do cansaço. Porque quando nós estamos fisicamente cansados, isso afeta o nosso emocional e o nosso espiritual. Quando a gente está fisicamente cansado, a gente se torna vulnerável nas nossas decisões. Temos que tomar cuidado com isso. É um método que funciona muito hoje. Satanás, às vezes, coloca a pessoa tão ocupada, que ela não tem mais tempo para nada. A jornada de trabalho dela do dia é 14, 16 horas por dia, todo dia. Chega em casa só para comer e dormir. Buf, não tem mais tempo para nada. Não consegue mais ler a Bíblia porque está cansado. Ele vai ler a Bíblia, ele não dura duas frases, porque o corpo físico já não aguenta mais e ele dorme. Ele não consegue orar, porque quando ele vai orar, quando ele fecha o olho para orar, o sono pega ele. E aí ele diz: o inimigo está em cima de mim. Não, é você que está cansado demais. Você está cansado demais. Satanás usa dessa estratégia. Por isso a Bíblia diz: trabalhe 6 dias, descanse um dia. Descanse um dia. Você precisa de descanso. Seu corpo precisa de descanso. Sua mente precisa de descanso.
Você precisa de recarregar as baterias, porque senão você vai acabar presa, vulnerável, fácil para o inimigo. Qual é a arma que nós temos para lutar contra a fadiga? Refrigério físico, emocional e espiritual. Tire férias. Passe um tempo a sós, sem telefone, sem internet, sem televisão, sem rádio, sem nada. Fica sozinho por um tempo. Sozinho, para você conectar com Deus, para você falar com Deus, para você orar, você ter um tempo a sós com Deus. Hoje em dia é muito difícil ficar sozinho. Telefone do lado, internet do lado, telefone, rádio, televisão, está tudo ali, é tudo conectado, o mundo inteiro conectado com você o tempo inteiro. Desconecta um pouco, ou você ficar a sós com o Senhor. Pega a sua Bíblia e passa um tempo com Deus. Você vai ver como Deus vai trazer um refrigério sobre sua alma, sobre o seu corpo. Sai para um retiro espiritual de vez em quando. Passe um tempo a sós com o Senhor. Isso é bom para a sua saúde física e mental também. E Satanás usa a estratégia da acusação. Diz que eles escreveram uma acusação contra os habitantes de Jerusalém e a tática funcionou, porque a obra parou. A obra parou. E é chato a gente parar a mensagem aqui, porque a história continua. Mas a gente tem que lembrar que muitas vezes as acusações funcionam e fazem as coisas pararem. E Satanás, ele tem material suficiente para acusar você por muitos anos. Mas o sangue de Jesus Cristo é suficiente para nos perdoar de todo pecado. E essa é a arma que nós temos contra os métodos de acusação de Satanás. Submeta-se a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando a acusação vem, duas coisas você precisa fazer. Uma, esperar por elas, porque elas vêm. Quando você se levanta para fazer algo para o Senhor, as acusações vêm. Então, não fique surpreso, dizendo, ai, meu Deus, como é que isso está? Não. Paulo diz assim para Timóteo, Timóteo, todo aquele que quer fazer a obra do Senhor piedosamente, vai sofrer perseguição. Jesus disse assim, se perseguiram a mim, eles vão perseguir a você. Então, espere por isso, o que vem. A outra coisa, avalie. Vê se há alguma verdade, vê se há alguma coisa na acusação que você precisa realmente reavaliar na sua vida. Porque às vezes é mentira, mas às vezes tem verdade. E a gente precisa olhar para isso e dizer, não, eu preciso consertar isso. Eu preciso consertar isso. Então, é esperar e avaliar. E se tiver alguma coisa, leve para o Senhor e coloque debaixo do sangue de Jesus. Porque quando confessamos, Deus perdoa, nos purifica de toda iniquidade e restaura a nossa comunhão com Ele. E Satanás, mais uma vez, é envergonhado. Né? Nós precisamos saber que quem garante a vitória na nossa vida é o Senhor. Quem garante a vitória na tua vida é o Senhor. É Ele que vai garantir a vitória. Vamos nos colocar de pé. Eu sei que Deus tem o seu povo hoje no negócio de construção. É construção de vidas, de famílias. Deus está no negócio ainda de construção. E eu me pergunto o que o Senhor poderia fazer conosco se todos nós determinássemos que seríamos tudo o que Ele nos chamou para ser. Às vezes eu fico pensando o que Ele poderia fazer se a igreja tomasse conta das coisas de Deus e se recusasse a recuar diante dos obstáculos. O que Deus poderia fazer se decidíssemos hoje a viver com as nossas vidas no altar, 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana, vidas consagradas a Ele. O que Deus poderia fazer se nós fôssemos realmente 100% dEle, o tempo todo?
através da vida desse homem, ele provocou a reforma protestante. Há um pouco mais de 100 anos atrás, ele tomou um homem chamado D.L. Moody e ele sacudiu 2 continentes com a vida desse homem. O Senhor Jesus pegou um bando de homens sem muita instrução e ele virou o mundo de cabeça para baixo com esses homens. O que é que ele pode fazer conosco nesses dias? O que é que ele pode fazer com você, na sua família? Quando olho, eu vejo que as possibilidades são ilimitadas. Há um grande potencial neste lugar, um grande potencial para Deus fazer grandes coisas na sua vida, através da sua vida, nesta geração. Que você possa se colocar na presença do Senhor hoje, com o coração totalmente voltado para Ele, para que Ele cumpra o propósito que Ele tem para você nesses dias de hoje. Vamos orar? Pai, eu te agradeço pelas lições, o livro de Êxodo, de Neemias, que tem falado profundamente comigo nesses dias. Eu louvo o Senhor, ó Deus, porque o teu poder é muito maior do que as estratégias do inimigo. Senhor, eu oro junto com meus irmãos hoje para que possamos juntos colocarmos o nosso coração, a nossa vida no teu altar e que possamos crer e esperar que o Senhor faça grandes coisas no nosso meio e através de nós e em nós. Obrigado, Deus, por tua graça, por tua misericórdia, que tem nos ajudado, Senhor, no dia a dia da vida. Ajuda-nos, ó Deus, a não cair nas ciladas do diabo. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecermos firmes nas tuas promessas, descansando, Deus, na tua fidelidade. Eu sei, ó Deus, que há pessoas aqui hoje enfrentando lutas, mas que ela possa olhar para essa dificuldade hoje que anda enfrentando e declarar em nome de Jesus que esse gigante vai cair. Ele vai cair porque Jesus é o Senhor. Jesus está no controle e é Ele que nos garante a vitória. Dá-nos paz e esperança, Deus, fundamentado em tuas promessas, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço à pessoa que está do seu lado.